fundador, sois e nasce general, pela companhia de Jesus. Ad maiorem Dei gloria, a maior glória de Deus. Este é o lema que Santo Inácio escolheu para a sua vida. A partir da sua profunda experiência de conversão e de oração, Santo Inácio entendeu que todos nós fomos criados para servir, amar e reverenciar a Deus e assim salvar a nossa alma. Portanto, tudo que fazemos, tudo que buscamos fazer deve ser permeado por uma resolução. Buscar fazer tudo aquilo que vai contribuir para que eu ame mais a Deus, para que eu possa servi-lo mais e glorificá-lo mais. De modo especial, hoje, dia 31 de julho, o nosso Instituto celebra o seu copadroeiro, Santo Inácio, porque foi neste dia, em 1963, que o nosso Instituto recebeu a sua aprovação, de modo que hoje celebramos 58 anos de aprovação para o nosso Instituto. Santo Inácio marca a história do nosso Instituto como copadroeiro também por causa da sua espiritualidade. Vivenciamos a espiritualidade inaciana, buscando em tudo amar e servir para a maior glória de Deus, servindo a Igreja, servindo na missão e no carisma que desabrochou-se no coração da nossa Madre Fundadora, imolar a nossa vida pela santificação dos sacerdotes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito importante para nós. Eu vim aqui para falar um pouco da experiência que eu tenho com a espiritualidade inaciana. Desde que entrei para o noviciado, todos os anos faço os exercícios espirituais de 8 dias. E de modo muito especial, neste ano de 2021, tive a alegria de fazer os exercícios espirituais de 30 dias. Sim, 30 dias em profunda oração e silêncio, experimentando a presença de Deus na minha vida e na minha história, onde pude rezar toda a minha história, a minha vida, a minha vocação, diante da presença de Deus e dos acontecimentos da vida do Filho de Deus. De modo especial, gostaria de partilhar um pouco de como foi a minha oração ao contemplar o momento da encarnação, o momento em que a Virgem Santíssima disse sim a Deus. Voltar o nosso olhar para a Santíssima Trindade. Na contemplação, dentro dos exercícios espirituais, nos é proposto tentar imaginar, montar a cena de como foi o momento em que a Santíssima Trindade toma a decisão de enviar o Filho para salvar a humanidade. A Santíssima Trindade reunida, observando a obra da criação, observando a humanidade e vendo a necessidade de enviar um Salvador. Então, surge este desejo no coração da Santíssima Trindade de enviar o Filho. Somos convidados a voltar o nosso olhar para este momento em que o Filho de Deus assume a sua missão e então se faz carne. Diante das anotações que agora vou ler para vocês, um pouco de como foi a minha oração, resumo. Santo Inácio ele propõe que façamos um diálogo triplo, que a gente conduza a nossa oração e depois peça à Virgem Santíssima que ela nos coloque junto com o seu Filho, levando as nossas intenções até ele. Depois pedimos ao Filho que leve as nossas intenções ao Pai e pedimos ao Pai que nos acolha, que acolha as nossas intenções. Então, vou ler um pouco de como foi, de um resumo da minha oração, do que eu pude anotar. Ó Espírito Santo, suscita em mim uma disposição sempre renovada para a missão. Vós sois o amor do Pai e do Filho, sois a força animadora que habita em mim. Assim como no seio da Santíssima Trindade surgiu o desejo de salvar a humanidade e enviar o Filho,
Vossa atenção e vosso cuidado com a obra de tuas mãos me ensina a sair de mim com disposição para amar e servir ao Pai na minha missão, na minha vocação. Ó Mãe, coloca-me junto com o teu Filho Jesus, bem perto do eterno conselho, para que olhando-o e escutando-o possa conhecê-lo mais. E assim eu te peço, dá-me, ó Mãe, o teu discernimento, para dizer todos os dias, faça-se. Ó Jesus, junto de ti eu vos peço, alcança-me do Pai esta graça de conhecer-te intimamente. Vós sois o caminho, e somente conhecendo-te poderei seguir-te e amar-te. Ó Pai, eu lhe peço esta graça, de conhecendo o teu Filho, eu possa unir-me sempre mais a ele. Um Deus que se fez pequeno, que se fez menino, mas que assumiu a sua missão e foi até a cruz livremente, para fazer a tua santíssima vontade. Que eu também seja livre, para, unida a ele, fazer sempre a tua vontade, na minha vida, na minha vocação, para a maior glória de Deus e pela santificação dos sacerdotes. Queridos irmãos e irmãs, esta foi a anotação da minha oração e que hoje partilho com vocês. Então, isso foi um pouco, do que eu pude partilhar das anotações do meu caderno, dessa oração específica, onde eu pude rezar a minha vida, a minha missão, a minha vocação, me colocando na presença do Verbo encarnado. Na devoção que nós temos a Nossa Senhora do Bom Conselho, ao olhar para a imagem da Mãe do Bom Conselho, eu trago comigo este desejo e este pedido à Virgem Mãe de Deus, que me coloque junto com o seu Filho. A partir da experiência de oração, da espiritualidade naciana, eu posso afirmar que todos os dias, ao olhar para a imagem da Mãe do Bom Conselho, o desejo e o pedido que eu tenho é: Mãe, coloca-me junto com o teu Filho. Mas em que lugar? No teu colo. No teu colo, Mãe. A imagem, o quadro da Mãe do Bom Conselho, demonstra para nós um olhar afetuoso entre a mãe e o filho. Um abraço, um colo muito aconchegante. Então, quando eu peço à Mãe do Bom Conselho que me coloque junto com o seu filho, é exatamente ali, no seu colo, entre ela e ele, entre o olhar dos dois que se encontram, entre os conselhos de Jesus e a atenção amorosa da Virgem Santíssima em acolher e repassar ao meu coração de filha a vontade de seu filho. Essa união tem me ajudado a viver muito bem a minha vocação, a minha espiritualidade, e é um pouco do que eu trago hoje. A experiência dos 30 dias que eu vivi de oração tem muitas marcas, mas essa é uma das marcas do início do retiro, em que eu rezava este tempo da vida de Jesus, a encarnação, a acolhida da sua missão e a realização da vontade do Pai. Que o bom Deus me ajude também a viver com alegria e doação, entrega total à vontade do Pai, para que seja feita em mim a sua vontade e que a minha vida possa ser glória para o Senhor, que eu possa glorificá-lo em minha vida. Ad maiorem Dei glória. Tudo para a maior glória de Deus. Fica